Olá pessoal, vamos lá, vamos iniciar agora um novo assunto. Vamos começar agora a estudar o Excel, a planilha eletrônica do Microsoft Office. Nós vamos estudar o Excel 2007 e vamos estudar também o Excel 2010, tá certo? Nós vamos perceber que entre o Excel 2007 e o 2010 são poucas as diferenças, mas existem algumas e a gente precisa tomar cuidado porque podem surgir na prova pegadinhas em relação exatamente a essa diferença entre o 2007 e o 2010. Basicamente, o que a gente precisa estudar quando se trata de planilhas eletrônicas? Primeiro, as fórmulas. Como é que você pensa em estudar planilha eletrônica sem conhecer as fórmulas? Impossível. Fórmula é o primeiro item que a gente precisa estudar. Mas além de fórmulas, a gente tem que estudar alça de preenchimento, que é aquele cantinho inferior direito da célula. Quando você arrasta, ora o programa copia, ora ele segue sequência, a gente vai estudar todas essas possibilidades. A gente precisa estudar também recursos que o programa oferece, por exemplo, para destacar determinados valores numa cor. Por exemplo, se for maior ou igual a 6, eu quero que fique azul. Se for menor do que 6, eu quero que fique vermelho. Existe um comando chamado formatação condicional que faz isso. Ou seja, a gente não pode estudar apenas as fórmulas. Além das fórmulas, a gente tem que estudar também alguns recursos que o programa oferece: alça de preenchimento, copiar a fórmula de uma célula para outra, recortar a fórmula. Ou seja, a gente tem muita coisa para estudar dentro do Excel. Mas vamos começar pelas fórmulas. E a gente vai começar desde fórmulas bem simples até fórmulas mais avançadas. Então, primeiro vamos começar bem do básico mesmo. Até porque pode ser que você esteja usando o Excel pela primeira vez. No caso do Word, normalmente, grande parte dos usuários costuma usar o Word com muita frequência. Já o Excel, nem todo mundo utiliza. Então, pode ser que seja o seu primeiro contato com relação ao Excel. Então, a gente vai começar por funções bem simples e aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Mais lá para frente, a gente vai chegar em funções bem mais avançadas. Só que a gente tem que começar pelo básico. Então vamos para a tela e a primeira função que nós vamos estudar é a função soma. Eu vou colocar aqui 3 valores na tela, valores aleatórios, e vou escrever a fórmula igual. O igual é o caractere que a gente utiliza para iniciar uma fórmula. A gente vai estudar depois que na hora da digitação você nem é obrigado a digitar com o igual, desde que você substitua esse igual por outro caractere que a gente vai aprender daqui a pouco. Mas por enquanto vou usar o caractere padrão, que é o igual. Aí vou colocar igual a soma, deixa eu até colocar com letra maiúscula para melhorar a visualização, mas entenda, tanto faz se você vai escrever com letra maiúscula ou com letra minúscula. Eu só vou colocar sempre maiúsculo para melhorar a visualização. Igual a soma, aí eu vou abrir o parêntese e vou colocar A1, 2 pontos C1. Bom, se você está começando a estudar o Excel agora, você vai ficar em dúvida em relação ao que significa esse 2 pontos. Pessoal, 2 pontos no Excel indica intervalo. Aqui, só como é que a gente vai ler essa fórmula? É igual a soma de A1 até C1. Então, 2 pontos significa até. 2 pontos representa intervalo. Então eu vou colocar aqui, esse intervalo aqui, por sinal, é bem simples. Eu vou colocar aqui uma situação de prova. Olha só que situação interessante. Imagine na prova que caia a seguinte fórmula: igual a soma de A2
dois pontos C3. A soma de A2 até C3. Bom, qual é a dificuldade que alguns alunos têm quando chega essa parte? Entender, visualizar as células que estão dentro do intervalo. Quem é que está dentro do intervalo de A2 até C3? Quais são as células que eu preciso somar de A2 até C3? Vamos lá, vai funcionar assim, ó. Claro, quando você começar a ter prática no Excel, você rapidamente vai conseguir visualizar as células que estão dentro de um intervalo. Mas se você está começando agora, eu vou fazer uma forma teórica, bem simples, de você descobrir quem é que faz parte do intervalo. Então, olha como é fácil. O intervalo aqui começa na coluna A e ele vai até a coluna C. Deixa eu até diminuir mais isso aqui, vai ficar melhor. Então, vai da coluna A até a coluna C, o que significa dizer que vai ter que incluir a coluna B, tá certo? Porque se é de A até C, então é A, B e C. O intervalo começa na linha 2 e ele vai até a linha 3. Começa na linha 2, vai até a linha 3. Portanto, só entra no intervalo quem está na coluna A, B e C, somente nas linhas 2 e 3. Então vai ser assim, ó, A2, A3, B2, B3, C2 e C3. Essas são as células que entram nesse intervalo. Vou até colocar aqui, ó, A2, A3, B2, B3, C2 e C3. São essas 6 células que vão entrar neste intervalo. Então, quando eu mandar somar A2 até C3, você vai incluir na soma o A2, o A3, o B2, o B3, o C2 e o C3. É só você entender que só pode entrar no intervalo quem está na coluna A, B e C, somente nas linhas 2 e 3. Por exemplo, a célula, vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, A1. Em hipótese alguma, o A1 aqui pode entrar nessa soma. Por que que o A1 está fora? É simples. O intervalo diz que entra quem está na coluna A, mas somente nas linhas 2 e 3. O A1 está na linha 1, então o A1 está fora. Assim como a célula D2 está fora. Por quê? Pela linha 2 poderia até entrar, mas só entra quem está na coluna A, B e C. Como eu disse, célula D2 está fora do intervalo, porque não entra a coluna D. Quer ver outro exemplo? Se a fórmula fosse igual à soma de B4 até, vamos colocar aqui D, deixa eu diminuir mais aqui, D5, por exemplo. D5. E agora, quem é que entra no intervalo? De novo, muito simples. Aqui é você colocar as colunas e as linhas. Então, aqui é a soma de B4 até D5. Então, começa na coluna B, vai até a coluna D. Então, é B, C e D. Certo? Começa na linha 4 e vai até a linha 5. Então, entra no intervalo as células B4, B5, C4, C5, D4 e D5. Só isso. Para ter certeza que todo mundo conseguiu entender, outro exemplo. Se a fórmula fosse igual à soma de D1
até E4. Quem é que entra na soma de D1 até E4? Entra, nesse caso, as células que começam na coluna D até a coluna E, da linha 1 até a linha 4. Então, agora é a linha 1, 2, 3 e 4. Entra nesse intervalo as células D1, D2, D3 e D4. As células E1, E2, E3 e E4. Então tá aí, é assim que funciona toda vez que cai questões envolvendo 2 pontos. Outra possibilidade que nós temos é a possibilidade de cair com o ponto e vírgula. Exemplo, igual a soma de A7, ponto e vírgula, F3. Pessoal, isso aqui é muito fácil. Porque enquanto 2 pontos significa até, o ponto e vírgula significa e. Então aqui a gente lê a fórmula da seguinte forma: é a soma, igual a soma, de A7 e F3. Ou seja, agora serão apenas 2 células. A célula A7 e a célula F3. Se trocar o ponto e vírgula por 2 pontos, seria, né, da coluna A até a coluna F, então já seria todo um intervalo. O ponto e vírgula não. O ponto e vírgula são células que não pertencem a um intervalo. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para a tela. Voltando para cá, o que nós vamos encontrar aqui? A fórmula que eu tinha usado anteriormente era exatamente igual a soma de A1 até C1. Portanto, só vai entrar A, B e C somente a linha 1. Observe aqui que é a soma de A1 até C1. Então, se é de A1 até C1, então, A1 até C1, coluna A até a coluna C, o que envolve também a coluna B, mas somente a linha 1. Vou colocar aqui numa outra parte, de A até C, envolve a coluna B, mas é somente a linha 1. Então, vai entrar, nesse caso, vai entrar A1, B1 e C1, ou seja, 3 células, A1, B1 e C1. Só entram essas 3 células. Observe que linha 2 está totalmente fora. Eu poderia até ter valores aqui na linha 2. Mas entenda, o valor dessa soma seria igual a 12. Porque o 7, o 3 e o 10 não entram na soma. Para entrar o 6, o 4, o 2, o 7, o 3 e o 10, a fórmula teria que ser igual à soma de A1 até C2. Aí sim, se fosse de A1 até C2, aí entraria. Deixa eu até colocar melhor aqui, Se fosse, então, igual a soma de A1 até C2, aí entraria coluna A, B e C, linhas 1 e 2. Aí entraria A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Aí sim, iria envolver, nesse caso, 6 células, né? A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Beleza? Então fica aí a observação como é que funciona os 2 pontos e o ponto e vírgula. Outro detalhe importante que a gente precisa observar aqui, deixa eu só apagar aqui,
é a possibilidade de cair fórmulas. Deixa eu até voltar, deixa eu até colocar aqui valores. Vou colocar outros valores aqui na tela, para a gente trabalhar com uma fórmula aqui bem interessante. Deixa eu colocar aqui, colocar valores aleatórios, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar que na prova cai a seguinte fórmula. Deixa eu só escrever aqui a fórmula. Olha só essa fórmula aqui, ó. A1 mais B2. Aí você pode estar se perguntando, e o que significa esse acento circunflexo, né? O acento circunflexo indica exponenciação. Então é A1 mais B2 elevado a C1 dividido por A2 vezes C1. A pergunta é, isso aqui já caiu várias vezes em prova de concurso. A pergunta é, se eu teclar Enter, qual será o resultado dessa fórmula? Porque na prova é muito comum você ter no enunciado os valores que foram usados, digitados dentro de determinadas células. Algumas bancas costumam inclusive colocar figuras na tela que mostram exatamente as células que estão preenchidas. Então, nesse caso, eu tenho preenchido aqui o A1 com 7, o A2 com 1, o B2 com 8 e o C2 com 2. Aí a fórmula é A1 mais B2 elevado a C1 dividido por A2 vezes C1. E aí, quando eu teclar Enter, qual será o resultado desta fórmula? Bom, pessoal, aqui é matemática pura. E normalmente quando cai uma questão dessa em prova, tem muita gente que erra. Por quê? Porque esquece de aplicar a prioridade matemática. Então, se você não lembra da prioridade matemática, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Primeira operação, quando você pensar em realizar uma operação, a primeira operação a ser realizada é o que estiver entre parênteses. É a primeira coisa a ser resolvida. Então, se você tiver uma fórmula, o primeiro item a ser resolvido é o que estiver entre parênteses. Depois, em segundo lugar, vem exponenciação. Lembrando que o acento circunflexo indica exponenciação. Depois vem a divisão, que é a barra, ou a multiplicação, que é o asterisco. Atenção, não existe prioridade entre divisão e multiplicação. Na verdade, você resolve o que vem primeiro. Então, assim, pode ser que numa determinada situação você tenha que dividir para depois multiplicar. Pode ter também a opção de ter que primeiro multiplicar para depois dividir, porque a prioridade, já que os dois estão no mesmo nível, a prioridade é o que vier primeiro, tá certo? Não tem essa história, ó, eu tenho que primeiro multiplicar para depois dividir, ou primeiro dividir para depois multiplicar. O que determina se você vai dividir ou multiplicar primeiro é a ordem. O que vier primeiro é o que você tem que executar, já que os dois estão no mesmo nível. E por último, vem a adição ou a subtração. Então, primeiro, o que tiver entre parênteses. Depois, exponenciação. Depois, divisão ou multiplicação, o que vier primeiro. E por último, a adição ou a subtração.
Deixa eu lembrar aqui a fórmula. Então a fórmula é A1 mais B2 elevado a C1 dividido por A2 vezes C1. Então vamos colocar aqui A1 mais B2 elevado, então, deixa eu diminuir aqui mais a letra aqui, senão não vai dar não. Então vai ficar A1 mais B2 elevado a C1 dividido por A2 vezes C1. Só confirmar se é isso mesmo. É A1 mais B2 elevado a C1 dividido por A2 vezes C1. É isso mesmo. Vamos colocar agora os valores, né? É importante que a gente coloque aqui os valores. O A1 é igual a 7, o B2 é igual a 8 e o C1 é igual a 2. Então vamos colocar aqui os valores. Então A1 é igual a 7, o B2, ou melhor, primeiro o A2. O A2 é igual a 1. O A2 é igual a 1. O B2 é igual a 8. E o C1 é igual a... Vamos só ver aqui. C1 igual a 2. Pronto. Como é que nós vamos resolver então essa fórmula? Então vai funcionar assim, ó. A gente vai resolver da seguinte forma. Igual a A1. A1 é igual a 7. 7 mais... Quanto é B2? B2 é 8. Pessoal, se você somar 7 mais 8, você erra a questão. Por que você erra a questão? Tá certo? Por quê? Porque nesse caso, o que acontece? Se você somar sem antes elevar, você erra a questão, porque a história da prioridade. Primeiro que estiver entre parênteses, depois exponenciação, depois divisão ou multiplicação, o que vier primeiro, por último a adição ou a subtração. Aí é onde você pode pecar nessa questão. Se na hora da prova você não lembrar desse detalhe, você erra. Então aqui vai ser B2 elevado a C1. Isso aqui, ó, é a primeira operação que a gente vai realizar. É a primeira operação, certo? É B2 elevado a C1. Quanto é C1? 2. Então, na verdade, é 8 ao quadrado. Aí vai depois dividir por A2, que é 1, vezes C1, que é 2. Aí fica 7 mais 8 ao quadrado, no caso, 64. Aí vai ser 64 dividido por 1 vezes 2. Estou indo passo a passo. Claro que você poderia simplificar a conta, mas eu estou indo de acordo com a leitura que o programa faz. Aí fica 7 mais 64 dividido por 1, 64 vezes 2. Aí fica 7 mais 64 vezes 2, 128. E aí, por último, vai ser 128 mais 7, que no caso vai ser igual a 135. Esse será, então, o nosso resultado, 135. Quer ver, ó? Vamos voltar lá, então, para a fórmula. Voltando para cá e teclando Enter, o nosso resultado será igual, então, a 135. Está aí o resultado da fórmula. Então, quais são os possíveis erros aqui? É pegar o A1 somar com B2,
Esquecer a questão da prioridade, A1 mais B2, aí depois elevar a C1, o que na verdade primeiro aqui tem que ser B2 elevado a C1, que então ficou 8 elevado ao quadrado, 64, aí pegar o 64, dividir por A2, que é 1, e aí vai dar 64, vezes C1, que é 2, vai dar 128, e só por último pegar o 128 mais 7, o que vai ser igual a 135. Tranquilo? Então fica aí a observação com relação a esse tipo de operação. Próxima função. Já vimos então a função soma. A próxima função que a gente vai estudar agora é a função média. Vamos lá, função média. Atenção, existem vários tipos de média, né? Existe média geométrica, existe média ponderada, existe média harmônica, existe média aritmética, existem vários tipos de média. Atenção, quando na prova cair a função média, você precisa lembrar que essa função média representa média aritmética. Então, igual a média de A1 até A3. Para quem não lembra da média aritmética, é só você somar os valores e depois dividir pela quantidade de itens que você somou. Portanto, no nosso caso aqui vai ser 9 mais 7 mais 8 dividido por 3. Se eu somei 3 valores, eu tenho que dividir por 3. Média aritmética é isso. Se eu somar 5 valores, eu vou ter que dividir por 5. Se eu somar 7 valores, eu tenho que dividir por 7. E assim por diante. Tá certo? É igual a média de A1 até A3. Beleza? Bom, e se, aqui teclando Enter, somando 9 mais 7 mais 8, 24 dividido por 3, a nossa média vai ser igual a 8. Então, o resultado aqui referente a essa média será igual a 8. A gente precisa entender que existe a possibilidade de você encontrar uma questão desse tipo aqui, ó, igual a média. Deixa eu até colocar aqui outros valores. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, o valor 10. Aí eu coloco igual a média de... Aí eu vou até abrir aqui. O que às vezes acontece muito, pessoal, eles colocarem parênteses só para dificultar a interpretação da fórmula. Por exemplo, olha só essa situação aqui, ó. Igual a média, aí abriu parênteses. Aí outro parênteses, A1 até A3, ponto e vírgula, C1. Tá? Então, ponto e vírgula, C1. Entenda que esse parêntese de A1 até A3, ele é totalmente desnecessário. E por que ele aparece na prova? Só para dificultar. Como é que seria, então, o resultado dessa fórmula? Vai ser 9 mais 7 mais 8, que é o de A1 até A3, que dá 24, mais 10 de C1, dá 34. E aí você vai dividir por 4. Você vai dividir por 4. Então é a média de A1 até A3 e C1. Sabe qual é o medo aí? É você pegar, somar A1 até A3, 9 mais 7 mais 8, tirar uma média de A1 até A3, aí chegaria um resultado. Depois pegar esse resultado, somar com C1 e dividir por 2. Cuidado para não cometer esse erro, porque aí você estaria calculando duas médias, né? A média de A1 até A3
pegando o resultado, somando com C1 para dividir por 2. Está errado. E eles fazem isso só para dificultar. Como eu disse, esse parênteses aqui vai dar 8,5, né? Porque 8,5 é 9 mais 8, mais 7, 24, mais 10, 34. Dividindo por 4, 8,5. Eu vou tirar agora esse parênteses aqui, porque você vai perceber que ele é totalmente desnecessário. Essa fórmula poderia muito bem ser assim, ó, média de A1 até A3 e C1. Continua a mesma coisa, 8,5, ou seja, observe que a presença daquele parêntese de A1 até A3, ele complica muitas vezes a fórmula. Então você tem que tomar cuidado, porque nem todo parêntese lá vai influenciar alguma coisa. Nesse caso lá, não influenciava em absolutamente nada. Eles usam isso só para dificultar a nossa vida, tá certo? Então você tem que praticar muito, é o tipo da matéria que a prática é muito importante. Beleza? Então a gente vai finalizar esse bloco aqui. Já estudamos então a função soma, a função média. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre as funções do Excel.